fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 22. Evangelho de São Marcos, 10, 17 a 22. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muita propriedade. Eu vou continuar lendo, meus irmãos, vou ler até um pouco mais. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Até o versículo 27. Poder sentar-vos. Durante 5 últimos domingos que tivemos, eu tive a oportunidade de falar sobre evangelismo, as classes em conjunto, e nós dissemos que é importante nós proclamarmos, eu creio que é um privilégio nós proclamarmos a Jesus Cristo como Salvador. E nessa proclamação nós devemos usar de persuasão da seguinte forma: primeiro, através do nosso testemunho cristão, da nossa vida transformada pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Segundo, devemos persuadir as pessoas, convidando-as para irem a Jesus Cristo, para que elas possam ir a Jesus. Um terceiro domingo nós falamos sobre a questão da intencionalidade, que nós devemos nos aproximar das pessoas com uma intenção, e uma boa intenção, de conduzi-las a Cristo. Não conversarmos as coisas que nós gostamos de conversarmos somente porque gostamos de conversar, mas também com o propósito de atraí-las para Jesus. O nosso amigo lá da escola, o colega de trabalho, as pessoas com quem convivemos, com as quais conhecemos. Também falamos sobre a questão da compaixão, né? Que é preciso nós termos compaixão das pessoas, porque nenhuma pessoa será verdadeiramente feliz se ela não tiver uma experiência salvadora. E finalmente hoje falamos sobre a questão da intelectualidade no evangelismo, de afastarmos aqueles questionamentos contrários ao Evangelho, silenciando os acusadores e conduzindo essas pessoas a Cristo, mas não fazendo isso com sarcasmo, com desrespeito, ou simplesmente por um prazer, né, de fazer uma discussão, mas de levarmos as pessoas a Jesus Cristo. E que tudo isso que deve ser feito não pode prescindir da oração. Porque
Porque nós temos que descobrir o seguinte, mais cedo ou mais tarde nós vamos descobrir. Nós falamos, eu vou orar para a pessoa abrir o coração. Não vai abrir o coração. Tá? O homem natural, ele não abre o seu coração. Eu vou orar para que o meu filho abra o coração. Eu vou orar para que Deus abra o coração de cada um. Deus é quem abre os corações. É Deus que tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. E a pessoa vai responder positivamente se Deus o transformar. E dentro desse conjunto de evangelização, eu estava lendo um texto, que já falei sobre ele não faz muito tempo, sobre alguém que não precisou de técnicas para trazer essa pessoa a Cristo, de nenhum artifício, mas um jovem que ele mesmo se predispôs a ficar face a face com Jesus. Face a face com Jesus. E nesse encontro nós vemos o quê? Primeiro, que era uma pessoa jovem. Aqui diz um homem, mas os textos sinóticos dizem que era um jovem. Nem sempre um jovem tem interesse na vida espiritual. Muito embora nós temos exemplos notáveis, como de Timóteo, que foi um jovem crente que conhecia o Evangelho desde a sua infância, e Salomão, que teve experiências amargas, ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. E essa pessoa, além de ser jovem, ele era rico, então ele tinha algumas vantagens, porque às vezes a pessoa é rica, mas já não é jovem, já tem muitas limitações. Ele, além de ser jovem, ele era rico. E também, não somente rico, era uma pessoa moralmente sério. Tão sério que Jesus disse, você sabe os mandamentos. E citou para ele uma porção de mandamentos. É interessante que esses mandamentos aqui estão embora ele tenha um fator positivo, eles estão numa forma negativa. Não fará isso, não farás aquilo, tal. E finalmente Jesus dá um mandamento para ele, o contrário, dizer, você faça isso. E por incrível que pareça, esse jovem disse, eu tenho observado isso desde a minha juventude. Eu creio que aquele que diz, desde a minha adolescência, eu tenho sido um estrito seguidor desses preceitos legais, desse preceito da lei. Então, era moralmente admirável, forma religioso, e ele era o quê? Era um jovem muito promissor. O texto diz que Jesus o amou. Olha que causar admiração no próprio Filho de Deus. Jesus olhou para aquele jovem e o amou porque ele tinha realmente algumas virtudes. Ele se esmerava, pelo menos nos aspectos exteriores da lei, no seu cumprimento. Mas então, para a surpresa desse jovem, que procurou fazer a pergunta mais importante que o ser humano possa fazer: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu creio que não há uma pergunta mais importante que essa. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E ele procurou a melhor pessoa para responder. Ninguém poderia responder com tanta propriedade, com tanta precisão, como Jesus Cristo. Tudo levava a crer que era um encontro que deveria culminar de uma forma vitoriosa, de alegria, de exultação, mesmo até a maneira como ele se aproxima de Cristo, a sua postura, como ele se aproxima. Primeiro ele vem correndo, não é normal, ele era um jovem rico, talvez assim com umas maneiras diferentes, mas ele não quis perder a oportunidade, ele correu ao encontro de Jesus. E às vezes, quando nós vemos algumas pessoas chegando para a igreja, nós temos a ilusão de que, às vezes acertamos, mas muitas vezes é uma ilusão apenas, que essa pessoa vai ser uma pessoa promissora na sua caminhada cristã, que vai ser uma bênção para a igreja, para o reino de Deus, não é? E como se não bastasse, diz que ele se prostrou, né? Ele se ajoelhou diante de Cristo, que não era comum também para um judeu.
O que havia de errado com esse jovem? Eu creio que ele poderia ser membro da nossa igreja com muita tranquilidade, porque cumpriu os mandamentos, aparentemente inatacável. O que estava de errado, que Jesus vê ali naquele jovem, qual era o seu problema? Ele estava confiando ou era confiante em coisas erradas, em coisas que não lhe trariam a segurança. Primeiro, confiava no dinheiro. Às vezes, há pessoas que não têm algumas coisas que nós temos. Já vi pessoas, às vezes, que não têm uma cama, e dormem num colchão no chão, mas ela confia em Deus. Mas quando a pessoa tem muitas coisas e, às vezes, não sente falta de nada, a tendência, infelizmente, não sou eu que estou dizendo, ou quando a pessoa tem até em excesso, ela encontra dificuldade na vida espiritual. Não precisa ter muita coisa, não. Tem pessoas que, se tiver um pouquinho mais, já encontrará dificuldades. É claro que há também pessoas que tiveram muitas riquezas e foram tementes a Deus. Haja visto o pai da fé, Abraão. Mas esse jovem, ele confiava na sua riqueza, e o dinheiro ele dá às pessoas, a pessoa se sente realmente poderosa, Ela gosta de mandar, gosta de que pode fazer todas as coisas. Outra coisa, a moralidade. A pessoa que anda muito certo, e é um dever das pessoas andarem certas, às vezes isso vem de muito julgamento sobre os outros, e não somente uma preocupação consigo, e também confiando que essa moralidade pode atingir a perfeição, dizendo assim: eu sou um pouco menos perfeito que Deus. Deus é perfeito e eu sou um pouco menos. Olha como eu sou poderoso. Ou a pessoa diz: olha, graças a Deus, mas graças também a mim. Eu sou uma pessoa realmente notável, eu sou uma pessoa importante. Meus irmãos, e essa história mostra que tudo isso não é suficiente, porque todos nós precisamos de alguma coisa a mais do que essas coisas que não são ruins em si mesmas, mas que não podem resolver o nosso problema espiritual. Então Jesus mostrou que faltava a ele uma segurança, porque se ele fosse uma pessoa segura, ele não precisava fazer essa pergunta. Ele tinha uma insegurança, apesar de tudo, que dessa confiança. Paradoxalmente, ele tinha essa dúvida: mas será que eu vou lá só para confirmar que eu estou bem mesmo, Será que não falta alguma coisa? E ele desejava alguma coisa mais que os bens terrenos. Desejava uma vida eterna, uma vida eterna. E Cristo colocou algumas exigências diante dele, que nós vamos ver depois, aqui ao final, e uma delas fez com que ele desistisse de seguir a Cristo. Naquele dia ele tomou uma decisão que ele não faria aquilo que foi pedido dele, de maneira alguma ele faria, ele cumpriria ou ele satisfaria aquela exigência. O que será que esse moço precisava, ou será que nós precisamos em relação a quaisquer coisas que nós venhamos a confiar nesse mundo? Nós precisamos, irmãos, saber o seguinte: o que Paulo disse a Timóteo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ele precisava de ter uma alegria, um contentamento interior, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não trouxemos nada e não levaremos nada. Eu digo, eu nunca vi pode ser até que tenha, porque tem tanta loucura hoje, alguém sendo levado com um relógio, Não existe. Então não trouxemos nada e não levaremos nada. E o apóstolo diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu creio que poucos de nós poderíamos assinar aqui embaixo disso. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
tendo o quê? A nossa roupa e o nosso alimento, nós devemos estar contentes. Porque, na verdade, nós somos levados por uma sociedade consumista a colocarmos o nosso coração nos bens. E é por isso que esse moço, ele falhou nesse momento decisivo da sua vida. Diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Eu não creio que esse moço tenha obtido bens de uma forma ilegítima. Quais é o modo de nós atingirmos os bens na vida? Ou por um justo título, né, quando se compra uma propriedade, se paga, né, o valor, ou quando herdamos, né? Então, mas eu não creio que esse moço fosse corrupto, nada disso. Ele tinha os bens. Agora imagine esses, né, que buscaram, as pessoas que buscam, né, formas contrárias à palavra de Deus. Então ele precisava disso, que Paulo disse a Timóteo, que era um jovem também: olha, Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, a religiosidade com alegria, o que tem faltado. E outra coisa, se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Meus irmãos, talvez por isso que as nossas igrejas não sejam tão eficazes, porque nós estamos correndo e ansiosos, às vezes com muitas coisas, né? Às vezes impedimos até Deus nos abençoar, porque nós não colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós colocamos outras coisas em primeiro lugar. E depois nós vamos à igreja pedir para que Deus nos abençoe. Uma outra coisa que talvez esse jovem precisasse era um estímulo que é dado aos ricos. Aqui diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Aquele jovem, ele tinha tudo para ser orgulhoso. Imagine, jovem, rico, né? Cumpridores dos deveres, que facilitava a sua vida também. Nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Eu já vi, meus irmãos, famílias que perderam, num espaço curto de tempo, perderam tudo. Perderam bens, nunca imaginavam que passaria por aquela situação. Hein? Perderam a saúde, perderam aquelas coisas que alegravam as suas vidas, né, que traziam prazeres. Ele falou: não coloque a sua esperança, não deposite a sua esperança. E Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Será que o nosso coração está na obra de Deus? Ou está nos ganhos? Né? E nunca terá fim, porque a pessoa quanto mais tem, mais quer. E se torna mais mesquinho. E a Bíblia diz que que a avareza é pecado de idolatria. É o ídolo do coração. Então o homem, o campo dele produziu em abundância, e falou: e agora, o que eu vou fazer? Eu vou descansar, vou aposentar, vou gozar um pouco a vida? Hein? Não, eu vou reconstruir, eu vou fazer mais, eu tenho planos, né? Até que ele é interpelado. Ele falou: essa noite vão pedir a tua alma, né? E o que você tem preparado? Vai ficar para outros, né? Vai ficar para quem essas coisas todas? E às vezes, quando se deixa muito para as pessoas acabam se perdendo porque não sabem o valor das coisas. É claro que isso não é um estímulo para que os pais não entesourem para os seus filhos, mas que o façam com sabedoria, que o ensinem o preço, o valor de cada coisa, porque geralmente hoje muitos adolescentes não sabem o preço de nada, não é? Mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Quando nós paramos para pensar no país que nós moramos, né? Nas frutas, nas hortaliças, nas coisas saudáveis que Deus tem proporcionado a nós, no alimento, mas a ingratidão, né? A ganância, a mentira, a corrupção tem tomado conta do coração dos homens, e não só da classe política, que hoje é difícil um político ser aceitável, né? Porque de uma maneira ou de outra ele acaba participando, às vezes direto e indiretamente, de muitas coisas erradas. Já é um esquema já pré-estabelecido, né? Mas na própria população, né? Que representa
a população de modo geral? Ah, se nós tivéssemos crentes de verdade, né? Na proporção daqueles que são eleitos. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Generosos em dar e prontos a repartir. Essa é uma arte também difícil. Dá a quem te pede e não vire as costas a quem deseja que lhe empreste. É muito difícil. Nós queremos mais e mais e mais, e queremos para nós, para a nossa família. E a Bíblia diz que nós devemos ser generosos. Devemos descobrir, né, quem realmente às vezes precisa. Não precisa tocar trombetas, como faziam as pessoas, mas aprender a passar algumas coisas. Não só uma roupa que não usa, né, mas algumas coisas necessárias para um momento de aperto na vida de um semelhante, que não precisa ser um membro de igreja, pode ser qualquer ser humano, né? Mas se um da igreja estiver passando, é uma vergonha para nós se estiver passando dificuldades nesse sentido. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Aquele jovem pensou que estivesse usufruindo da verdadeira vida. Ah, eu vou ter uma vida, né, porque eu sou jovem, eu sou rico, eu vou ficar rico. E a Bíblia está dizendo que os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas do diabo e muitas tentações. Porque a primeira coisa, ele se distancia de Deus. Depois se distancia do seu semelhante, ele se distancia da esposa, né? E assim sucessivamente o mal vai crescendo. Ele precisava aprender que as coisas de Deus têm que ter a primeira importância, que tem que vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É um texto que importaria muito tempo para eu falar, né? Mas eu gostaria de mostrar aqui como eu percebi, diante daquela coisa que nós tivemos conversando sobre evangelização, algumas coisas importantes aqui desse aspecto evangelístico. Primeiro, esse moço chegou a Cristo dizendo assim, bom mestre, e já levou uma censura. Eu falo, não, mas será que não foi muito duro com esse moço? É um moço exemplar, né? Chamou Jesus de bom, falou, por que você me chama de bom? Meus irmãos, eu creio que nós temos que economizar um pouco os nossos adjetivos em relação aos homens. Tem muita gente que bajula muito, porque vai faltar algum adjetivo próprio em relação a Deus. Esse adjetivo que ele estava dando a Jesus, ele não estava reconhecendo Jesus nada mais, nada menos do que um mestre, um bom mestre como outro qualquer. Mas, na verdade, ele estava diante de Deus, o Deus encarnado. Então, nós precisamos saber quem é Deus. É aquele que pode nos salvar e aquele que pode fazer perecer. Na evangelização, as pessoas têm que saber primeiramente quem é Deus. Porque se nós chegamos na pessoa e falamos assim, olha, Deus te ama, né? Deus quer o melhor para você, Deus vai abençoar, vai te dar um emprego, vai te dar isso, vai te dar aquilo, tal, né? E a pessoa não sabe quem é Deus. Então ele vem para a igreja, né? E vem com bastante deficiências do ponto de vista, mas ele não tem uma noção de quem é Deus. Bom mestre. Segunda coisa, Jesus falou assim, você sabe os mandamentos. Não que Jesus esperasse que através desses mandamentos, ele seria salvo. Mas Jesus usou esse fato que nós devemos mostrar para as pessoas, mostrar os mandamentos. Mas a lei não salva, a lei é um espelho. Quando nós olhamos para a lei, a gente fala, estou perdido, estou condenado. Porque de uma maneira ou outra, nós infringimos a lei, se não ostensivamente no nosso íntimo. Não precisava o que Jesus falou no Sermão do Monte, que não precisa matar alguém, o simples fato de você odiar, né? Assim com referência a adultério e outras coisas, você está transgredindo a lei. Mas Jesus mostrou a lei. Agora, se uma pessoa está vindo para a igreja, a gente mostra a lei de Deus, fala, mas não faça isso, porque é tão difícil ganhar uma pessoa para Cristo, e eu acho que esse que foi o nosso mal. E nós não estamos colocando nenhuma exigência da lei de Deus, da palavra de Deus, e falando para a pessoa, é para resolver o seu problema. Então a pessoa entra, mas Jesus falou assim, não, você sabe os mandamentos. Mas ele passou nesse teste porque ele cumpria esses mandamentos. A lei não salva, mas a lei é importante no evangelismo.
Porque só mostrando e só a gente vendo o que é a lei de Deus, nós vamos ver quão miseráveis nós somos e quanto que nós precisamos de Cristo. Mas há pessoas que falam assim, bom, mas eu não tenho nenhum problema, eu não mato, né? Está aqui, né? Não faço isso, não faço aquilo. Por que Deus não me abençoa, né? Por que eu não posso ter a vida eterna? Não terá, pela obra da lei, ninguém jamais será salvo. Mas é preciso que primeiramente seja exposta a lei. Mas Jesus colocou um outro mandamento para ele e falou assim, olha, está escrito aqui o seguinte, agora você vai vender tudo que você tem e dar aos pobres. Ele podia pechinchar, né? Se fosse os brasileiros, ele falou, mas tudo? Não, uns 20%, não, uns 10%, mas tudo? Hã? Eu vou dar tudo para os pobres? Como é que eu vou viver? Como aquela viúva, né? Que tinha uma moedinha, foi lá e colocou no gasofilácio aquela moedinha, era tudo que ela tinha, tudo que ela possuía. Mas ela fez isso que em confiança. Não creio que ela tenha passado fome. Mas a pessoa usa algum argumento, eu não vou tirar da boca dos meus filhos. Meus irmãos, Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Deus precisa das nossas vidas. Se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele vai suprir as nossas vidas e Ele vai mostrar a sua graça em nós. Você vende tudo. Porque aí ele citou um mandamento, indiretamente ele aplica um mandamento que não está assim de uma maneira expressa, que é o mandamento da cobiça. E se ele falasse assim, olha, não cobiçarás, ele ia falar, não, eu não cobiço, eu não cobiço bem de ninguém, eu estou contente com o que eu tenho, né? Aliás, já tenho muito, eu não estou cobiçando nada de ninguém. Mas ele cobiçava. Seu coração era um coração voltado para as riquezas. Isso ficou claro no diagnóstico. Porque quando é exposta a lei, mostra claramente que é o nosso pecado. A mulher samaritana foi falar com Jesus, Jesus já foi direto no ponto. Você vai chamar teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Jesus falou, você já teve aí uns 6, né, um marido, e esse que está com você não é teu marido. Né? Aquela mulher estava vivendo uma vida irregular. E então, Jesus falou para aquela mulher também quem era Deus. Falou, Deus é Espírito. E o nosso Deus, Ele somente é bom. Ele é justo, somente Ele. E seu filho também é perfeito. E aquele moço estava vendo Jesus como um mestre iguais aos outros, um bom mestre. Então Jesus mostra para eles o mandamento e diz, você não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, mas você não quer fazer uma coisa positiva, você não quer abrir mão de uma coisa que você precisa abrir mão. Você não vai nunca ser um crente fiel, porque o seu coração não está realmente em Deus, o seu coração está nas coisas materiais. Jesus deu um remédio forte para uma doença forte. Tem gente que não precisa vender, porque ele sabe administrar e ele põe a vida dele a Deus e sabe administrar essas coisas. Mas, em modo geral, as pessoas começam a ter um pouquinho. Ele já não vai ser mais um bom crente. E a lei está aí, meus irmãos. Diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não, mas domingo, esse é um dia, nossa, esse dia eu não vou abrir mão, não vou abrir mão dos meus bens, não vou abrir mão desses dias, é o meu bem-estar, é as minhas coisas. E quando que ele vai adorar a Deus, não que Deus não possa ser adorado outro dia, se ele não tem um dia que em especial para nós cristãos é o dia da ressurreição de Cristo. E quando nós não observamos o dia do Senhor integralmente, a nossa vida cai espiritualmente, a igreja é prejudicada espiritualmente e a sociedade é prejudicada espiritualmente. Porque os crentes já não são o sal da terra. E às vezes eu fico com dificuldade, mas eu vou falar isso para o fulano, eu estou aqui há tantos anos na igreja, 22, né? Pode ficar sossegado, irmãos, que eu não terei outra eleição aqui não, eu estou chegando ao final do meu mandato. Mas se eu não disser essas coisas, se eu disser só para a pessoa, olha, Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso, Ele vai resolver o seu problema. Mas é preciso mostrar para as pessoas que nós temos privilégios e temos deveres para com Deus, não seremos salvos por esses deveres. Mas esses deveres vão mostrar claramente se você serve a Deus, se você não serve a Deus, se você é crente e se você não é crente.
E se a pessoa vem para a igreja sem nenhuma colocação desta natureza, ele não vai apreciar um estudo bíblico, ele não vai gostar de uma mensagem, ele vem, né? Fica aqui junto, brinca e participa, pode até tocar, pode fazer aquelas coisas, mas ele não tem realmente nenhum propósito de adorar a Deus, de fazer a igreja de Cristo crescer, prosperar e a igreja caminhar. Não pense, meus irmãos, que alguns aqui podem estranhar o que eu estou falando nessa noite. Você não vai ser o primeiro. Pedro falou para Jesus, mas se for desse jeito, né? Numa passagem semelhante, quem é que vai se salvar? Olha, pastor, se o senhor começar a fazer isso, falar que tem que observar o dia do Senhor, né? Que a pessoa tem que se entregar inteiramente a Cristo, a igreja não vai crescer. Mas não adianta crescer em número, porque essas pessoas que vêm para a igreja vão trazer tristeza ao coração dos pastores, ao meu coração, ao coração dos pastores que me sucederem, aos presbíteros que são fiéis à palavra de Deus, né? À liderança da igreja e aos irmãos que têm interesse na obra de Deus, porque as pessoas simplesmente vieram, mas elas não quiseram abrir mão de nada. Não que Jesus precise dessas coisas, não precisa de nada nosso, mas é uma maneira objetiva de mostrarmos se o nosso coração realmente pertence a Deus e a sua obra ou não pertence, ou quais os nossos interesses nesse mundo. Jesus disse, olha, é mais difícil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino. Mas imagine, né? Um camelo passar no fundo de uma agulha. Tem várias interpretações. Um fala que camelo aqui era uma espécie de uma corda, outro fala que o fundo da agulha era uma portinha que tinha lá em Jerusalém, que pegava o camelo, e o camelo só passava se tirasse toda a carga de cima dele, o camelo ficava de joelho e empurrava, né? Não vamos ficar pensando o que é o que não é. É muito difícil uma pessoa que ama o dinheiro ou ama outras coisas, o prestígio, a sua moralidade, seja o que for, ele entrar no reino de Deus, ele ser salvo. É muito difícil. Só que não é impossível. Jesus diz assim, o que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível, né? Daí Pedro, ele começou até a falar, olha, nós deixamos tudo, hein? Falou assim, nós deixamos casa, irmão, aqueles que deixam mãe, pai, irmãos, campos, né? Por amor de mim e por evangelho, Jesus diz, que não receba no presente o cêntuplo e no futuro a vida eterna. E no futuro a vida eterna. Meus irmãos, quando nós pregamos, nós temos uma coisa seguinte. Eu agora que estou aprendendo, depois de já idoso, né? Eu às vezes não penso que sou idoso, mas já sou. Já tenho a plaquinha para estacionar no lugar de idoso, né? e até um tempo você me chamava por nome, eu me chamo de senhor, né? Então vai aparecendo os traços já da velhice, né? Da velhice. Mas a gente vai aprendendo agora o seguinte, que nós temos que proclamar e falar a verdade. Agora, nós não vamos modificar ninguém, não modifica. Há pessoas que vão ser assim, não vão ter progresso e vão morrer desse jeito. Agora, nós temos que proclamar por quê? Porque o Espírito pode, aquilo que é impossível de eu fazer na vida das pessoas ou de outros, Deus pode fazer. O que é impossível para os homens, Deus pode fazer. Vou dar um exemplo. Quando Jesus chamou a Lázaro, sai para fora. Mas como é que Lázaro saiu para fora? Será que Deus deixou só o ouvido dele vivo e toda a outra parte estava morta? Não, ressuscitou Lázaro. Depois que ele ressuscitou, daí Jesus falou assim, olha, você sai para fora. Só quando Deus dá vida, e é Ele quem dá. Agora, o crente, o ser humano, ele deve ir a Deus pedindo misericórdia. Senhor, me salva. Tá? Porque tem uma promessa, que vem a mim não serei fora. Mas só vai ser salvo aquele que é tocado pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala, Lázaro sai para fora, é porque ele ouviu, não só porque o seu ouvido estava apto, mas porque ele recebeu vida. E Paulo diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. E a pessoa que é morta, ela não reage. Você pode fazer festa, você pode convidar,
você pode fazer tanta coisa. Não que não devamos tratar bem as pessoas e tudo isso, mas se a palavra de Deus não agir, não tem esperança para a salvação dessa pessoa. O Espírito age mediante a pregação. Lá em Ezequiel 37, Deus fala com o profeta: você está vendo esse vale de ossos secos? Imagine um vale de ossos secos. Ou você crê que esses ossos poderão reviver? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. Então, na visão, aquilo se forma um exército, junto aqueles tendões, aquelas coisas maravilhosas, e aquele exército. Só quando o Espírito de Deus sopra, e que falou para Nicodemos, o Espírito de Deus sopra onde quer, né? Onde quer. Você não vê, é como o vento, né? Você não, mas quando ele age. Quando age, a pessoa deixa de ser uma pessoa que não presta atenção no culto, que fica no celular, que chega tarde, vai embora mais cedo, que conversa. Um dia aquela pessoa se muda. Aconteceu, eu já vi isso em muitos casos. A pessoa muda e fala: não é mais, não é possível, né? Mas é que a pessoa teve um toque de Deus, ela recebeu vida. Ele era um osso seco, né? Ele era um morto como Lázaro lá, que cheirava mal, que todo mundo reparava, não é possível. Mas de repente ele falou: vem para fora, e ele se transforma. Meus irmãos, nós não podemos ter essa autoconfiança. E na pregação é preciso arrependimento. Diz que esse moço, quando ele foi agora, se ele precisava de arrependimento, ele não se arrependeu. E a única maneira dele mostrar o arrependimento era ele dispor daquilo que estava levando ele para o inferno, essa autoconfiança. Por que nós não estamos contentes que simplesmente as pessoas fiquem presas, né? Depois que acabaram com o nosso país, né? Com as finanças e tudo, simplesmente ficam presos? Não seria o ideal que eles devolvessem aquilo que eles tanto amaram, né? Aquilo que eles tanto buscaram, que foi realmente as coisas desse mundo? Estão colhendo de uma certa forma, mas o ideal seria o ressarcimento. Como disse para Zaqueu quando se converteu, falou assim: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu tenho defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais. Esse moço era tão sério o problema dele, que ele falou assim: ele não pode ser rico. Se ele for rico, esse se perde. Esse se perde. E eu sempre digo que 2 coisas que levam a pessoa às vezes a ter problema é a miséria e a riqueza. Miséria também faz mal, né? A gente tem que ter uma vida normal, uma vida digna. E uma coisa que me assusta muito, que quando a gente não mostra que é uma vantagem para a pessoa aceitar a Cristo, não é Cristo que precisa dele, né? A pessoa fala: eu estou tão desanimado, com tanto problema, é doença, é finanças, é relacionamento, eu vou dar um tempo. Né? Dá um tempo, meus irmãos, né? Para Deus. Imagina se Deus dá um tempo para você, né? Eu vou me afastar temporariamente, no futuro eu vou voltar. A profissão de fé é incondicional. É incondicional. Paulo diz que nada nos separa do amor de Cristo. Nem fome, nem nudez, nem frio, nem a morte, né? Nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque quando nós aceitamos Cristo, nós aceitamos de forma incondicional e estamos caminhando para a vida eterna, para a verdadeira vida, e sabendo administrar as coisas que Deus facilita para nós. Eu vejo na minha vida que Deus tem me dado o suficiente, até mais, e para muitos irmãos também. Hoje, depois da escola dominical, uma irmã falou: pastor, mas eu noto uma diferença nessa igreja, ela está há bastante tempo aqui conosco. Eu falei: mas qual é a diferença? Como nossos irmãos estão podendo viajar. E eu falei: mas que bom, né? É verdade. Porque houve um tempo que as pessoas nem sequer podiam viajar, né? E então Deus tem abençoado, e são pessoas tementes a Deus, né? Mas é preciso que nós coloquemos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E finanças é um terreno perigoso. Se a pessoa tem um pouquinho mais, em vez de ele ficar mais firme, quando eu tiver condições eu vou servir mais, vou ter mais, ele fica mais fraco, né? Antes tinha pessoas que pensavam no carrinho. Hoje todo mundo tem um carro, tem 2. Quando eu tiver meu carrinho. Tinha o carrinho, sumia, né? Não aparecia. Então, não estou dizendo que quem vem à igreja é mais crente do que não vem, não é isso. Mas que vir à igreja, participar, é um sintoma muito benéfico. A gente vê em toda a Escritura que as pessoas diziam: Senhor, quanto eu amo a tua casa, né? A pessoa sentia bem, eu alegrei-me
quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, qual é o problema? Pode ser finanças, pode ser outro tipo de problema. Mas a resposta, tudo aquilo que a pessoa pode encontrar, ele vai encontrar em Cristo. Cristo é o tesouro permanente, ele é o tesouro para sempre. As outras coisas, nada trouxemos e nada levaremos desse mundo. Que Deus nos abençoe.